Você já acordou de manhã e sentiu que o seu corpo simplesmente não queria sair da cama? Não é aquela preguiça normal de uma segunda-feira fria, não é o cansaço de quem dormiu tarde depois de uma semana agitada. É algo mais fundo, mais pesado, como se alguém tivesse colocado chumbo nos seus ossos enquanto você dormia. Você abre os olhos, olha para o teto, ouve o alarme tocando e já sente aquela sensação familiar de esgotamento que nenhuma hora de sono parece resolver, que nenhum café forte consegue dissipar completamente. Você tenta se levantar, mas as pernas pesam. Você arrasta os pés até o banheiro, olha para o espelho, e a pessoa que te olha de volta tem aquele brilho apagado nos olhos, aquela palidez sutil que você aprendeu a cobrir com maquiagem, aquele rosto que parece sempre um pouco inchado mesmo quando você dormiu o suficiente. Você prepara um café forte. Talvez coloque 2 doses de açúcar esperando que a glicose te acorde de vez, e mesmo assim a neblina na cabeça não passa. Aquela clareza de pensamento que você tanto quer, aquela disposição para encarar o dia com leveza, aquela energia que você via nos outros e que parecia ter sumido da sua vida há tanto tempo, que você quase esqueceu como ela era, simplesmente não vem. E o pior de tudo, o que mais dói nessa história, é que quando você tenta explicar isso para alguém, para um familiar preocupado, para o seu médico às vezes, a resposta é sempre a mesma. Você precisa dormir mais. Está estressada, talvez seja ansiedade, tente se exercitar mais. E você fica ali, sentindo que ninguém realmente entende o que está acontecendo dentro do seu corpo, sentindo que essa fadiga que te acompanha todos os dias não é fraqueza sua, não é preguiça, mas é algo real, concreto, físico, que mora dentro das suas células, que tem nome, que tem causa biológica e que tem solução. Se você convive com hipotireoidismo, esse cansaço profundo que parece não ter fim é um dos sintomas mais devastadores e ao mesmo tempo mais invisíveis da condição. Não porque seja o mais perigoso clinicamente, mas porque ele rouba de você exatamente aquilo que você precisaria ter para cuidar da própria saúde: energia, ânimo, disposição para mudar. É um ciclo cruel e solitário que começa antes mesmo de você perceber que a sua tireoide está trabalhando abaixo do ritmo que o seu corpo precisa. E se você está aqui hoje, saiba que existe uma raiz usada há mais de 3.000 anos, que a ciência moderna está investigando com entusiasmo crescente e resultados impressionantes, exatamente por sua capacidade de ajudar o organismo a recuperar o equilíbrio energético, apoiar a função tireoidiana e devolver ao corpo aquela sensação de estar vivo de verdade. Meu nome é Dr. Augusto, sou endocrinologista com mais de 18 anos de experiência no cuidado de pacientes com disfunções da tireoide. Ao longo de toda a minha trajetória clínica, uma das perguntas que mais ouvi dos meus pacientes foi: Doutor, existe algo além do remédio que eu possa fazer para me sentir melhor? Algo que eu possa incorporar na minha rotina que ajude o meu corpo a funcionar melhor e que me devolva um pouco da energia que eu perdi? Essa pergunta me motivou a estudar profundamente a intersecção entre medicina funcional, fitoterapia baseada em evidências e o manejo integrativo do hipotireoidismo. E hoje, neste vídeo, vou compartilhar com você o que a ciência mais recente diz sobre uma raiz poderosa que pode se tornar uma aliada real no seu processo de recuperação da energia e da vitalidade. Você vai entender com clareza por que o seu corpo está tão cansado, como essa raiz age nos mecanismos internos que estão travados e como incorporar esse conhecimento de forma segura e inteligente na sua rotina diária. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento de fazer isso com carinho. Não estou pedindo sua inscrição como uma formalidade de criador de conteúdo. Estou te convidando a fazer parte de uma comunidade que existe com um propósito muito claro: ser um espaço seguro, acolhedor e confiável para quem vive com hipotireoidismo e que tantas vezes se sente sozinho, incompreendido ou perdido, diante de um diagnóstico que muda a vida, de formas que a maioria das pessoas ao redor simplesmente não consegue ver. Aqui você encontra informações baseadas em ciência, apresentadas com linguagem humana e empática, sem alarmismo e sem promessas milagrosas. Se inscrever significa ter acesso a novos conteúdos toda semana que podem mudar a forma como você entende o seu corpo, a sua tireoide, e as escolhas que você faz todos os dias em relação à sua saúde. Clique agora no botão de inscrição.
ative o sininho de notificações e venha fazer parte desse espaço que foi criado pensando em você, na sua dor, na sua busca e na sua capacidade de se recuperar. Para entender por que aquela raiz pode fazer tanta diferença, primeiro precisamos entender o que acontece dentro do seu corpo quando a tireoide não está funcionando no ritmo certo. Pense na sua tireoide como o termostato central de uma grande casa. Ela fica ali, no pescoço, pequena e discreta, medindo apenas uns 4 centímetros, mas é ela quem regula a velocidade com que cada célula do seu corpo vai trabalhar. Quando o termostato está calibrado, tudo funciona em harmonia. O coração bate no ritmo certo, o intestino processa os alimentos na velocidade adequada, sem aquela prisão de ventre crônica. O cérebro recebe o suporte metabólico que precisa para funcionar com clareza e foco. Os músculos têm o combustível necessário para se moverem sem esse peso inexplicável. Mas quando a tireoide está hipoativa, é como se alguém tivesse girado o termostato da casa inteira vários graus para baixo, sem avisar. Tudo começa a funcionar mais devagar, a temperatura cai, a energia some. E os moradores da casa começamos a sentir frio por dentro, mesmo quando está calor, cansaço, mesmo depois de uma boa noite de sono, lentidão mesmo quando tentamos correr. E o problema não para aí, porque a tireoide lenta é apenas o início de uma cascata que afeta praticamente todos os sistemas do corpo. Quando os hormônios tireoidianos estão baixos, as mitocôndrias, as pequenas usinas de energia dentro de cada célula, também perdem eficiência de forma dramática. Os hormônios tireoidianos, especialmente o T3, são fundamentais para que as mitocôndrias funcionem em plena capacidade, para que produzam quantidades adequadas de ATP, que é a moeda de energia do organismo. Sem T3 suficiente, essas usinas produzem menos ATP, e o resultado direto é exatamente aquela sensação que você conhece tão bem. O cansaço que não passa nem com 8 horas de sono. A lentidão mental que parece névoa densa e impossível de atravessar. Os músculos que pesam mesmo sem você ter feito nenhum esforço físico. Além disso, o hipotireoidismo frequentemente causa desequilíbrios em neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, explicando aquela combinação devastadora de cansaço físico com tristeza, apatia e falta de motivação que tantas pessoas com tireoide lenta experimentam sem nunca conseguir nomear com precisão. E para piorar ainda mais esse quadro, muitos hábitos do cotidiano agravam diretamente o funcionamento da tireoide de formas que a maioria desconhece. O estresse crônico eleva o cortisol, que inibe a conversão do T4 em T3, ativo. A deficiência de selênio, zinco e iodo, muito comum na alimentação brasileira moderna, priva a tireoide dos micronutrientes que ela precisa. A inflamação sistêmica de baixo grau, alimentada por ultraprocessados, sedentarismo e sono de má qualidade, cria um ambiente interno que literalmente bloqueia a ação dos hormônios tireoidianos nas células. É um ciclo que se alimenta sozinho, uma armadilha biológica que fica cada vez mais difícil de escapar sem as ferramentas certas. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard, revelou que pacientes com hipotireoidismo subclínico apresentavam níveis de marcadores inflamatórios significativamente elevados em comparação com indivíduos com função tireoidiana normal. O mesmo estudo identificou que essa inflamação de baixo grau era um dos principais fatores que comprometiam a conversão periférica do hormônio T4 em T3, que é a forma ativa que as células realmente utilizam para produzir energia. Isso significa que mesmo pacientes em uso de levotiroxina podem continuar apresentando sintomas de fadiga, porque o problema não está apenas na produção do hormônio, mas na sua ativação dentro das células, e essa ativação depende de um ambiente inflamatório controlado que muitos pacientes simplesmente não têm. Pesquisadores do Instituto de Endocrinologia de Tóquio, no Japão, publicaram um trabalho mostrando que compostos bioativos encontrados em determinadas raízes adaptogênicas tinham a capacidade de modular a resposta inflamatória sistêmica e melhorar a sensibilidade celular aos hormônios tireoidianos, sem interferir diretamente na produção hormonal. A Cleveland Clinic, a referência mundial em medicina integrativa, também publicou revisões sobre o uso terapêutico de
adaptógenos em condições de fadiga crônica, associada a disfunções endócrinas, destacando que certas raízes apresentavam mecanismos de ação robustos o suficiente para serem consideradas em protocolos integrativos supervisionados. E é exatamente aqui que entra a raiz de que vou falar neste vídeo, a ashwagandha, conhecida cientificamente como Withania somnifera, uma raiz nativa da medicina ayurvédica indiana com mais de 3.000 anos de uso documentado em textos médicos ancestrais e que nas últimas 2 décadas passou a ser estudada com rigor científico crescente em ensaios clínicos controlados, revelando propriedades particularmente relevantes para quem vive com hipotireoidismo e fadiga crônica. O nome ashwagandha, em sânscrito, significa odor de cavalo, uma referência tanto ao aroma característico da raiz quanto à força e vitalidade que ela era associada a conferir. E os estudos modernos estão encontrando fundamentos bioquímicos reais por trás dessas propriedades ancestrais, o que torna essa raiz uma das mais estudadas da fitoterapia contemporânea no contexto das doenças endócrinas. Antes de entrar nos detalhes do protocolo, eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você responda com honestidade para si mesma. Você já acordou descansada de verdade nos últimos meses? Não aquele acordar de olhos abertos, não aquele acordar porque o alarme tocou, mas esse acordar genuíno, com vontade real de começar o dia, com clareza na cabeça, com sensação de que o seu corpo está do seu lado? Se a resposta for não, se você mal consegue se lembrar da última vez que sentiu isso, eu quero que você saiba, com toda a clareza, que o que você sente tem uma explicação biológica, tem um nome, e não é fraqueza sua, de forma alguma. É o seu corpo pedindo socorro de uma forma que precisa ser escutada com atenção. Deixa aqui nos comentários a frase: meu corpo merece ser cuidado. Essa declaração simples, mas poderosa, é o reconhecimento de que você está aqui buscando respostas com coragem e de que você não está sozinha nessa caminhada que às vezes parece tão solitária. Cada comentário que aparece aqui embaixo é uma prova concreta de que existem milhares de pessoas passando pelo mesmo que você sentindo o mesmo cansaço invisível, fazendo as mesmas perguntas sem resposta, buscando o mesmo caminho de volta para si mesmas, a sua presença aqui importa, o seu comentário importa, e ele pode ajudar alguém que está assistindo agora a se sentir vista pela primeira vez em muito tempo. Agora vamos ao que mais importa, o protocolo baseado na raiz e ashwagandha e nas estratégias complementares que podem ser incorporadas à sua rotina de forma simples e segura. Este protocolo foi desenvolvido com base na revisão das evidências científicas mais recentes e na minha experiência clínica com pacientes com hipotireoidismo que apresentavam fadiga como queixa principal. Ele é composto por 3 passos fundamentais, que trabalham de forma sinérgica para apoiar a função tireoidiana, reduzir a inflamação sistêmica e restaurar a produção celular de energia. O primeiro passo se chama ativação adaptogênica matinal. Logo ao acordar, entre 20 e 30 minutos após sair da cama, e idealmente respeitando o intervalo de pelo menos 2 horas em relação ao medicamento tireoidiano, você vai preparar uma bebida simples usando extrato padronizado de ashwagandha com concentração de vitanolídeos, de pelo menos 5%. A dosagem recomendada pela maioria dos ensaios clínicos para suporte tireoidiano está entre 300 e 600 mg por dia, sempre com orientação médica. Você pode misturar o extrato em pó em um copo de leite morno de origem vegetal, como o leite de amêndoas ou o leite de coco, que além de não interferir na absorção hormonal como o leite de vaca pode fazer em algumas pessoas, ainda fornece gorduras saudáveis que potencializam a absorção dos compostos bioativos da raiz. Uma colher de chá de mel puro pode ser adicionada tanto pelo sabor quanto por seus compostos antioxidantes que complementam a ação anti-inflamatória da ashwagandha. Por que isso funciona do ponto de vista bioquímico? A ashwagandha contém compostos chamados vitanolídeos, lactonas esteroidais com ação documentada na modulação do eixo hipotalâmico, hipofisário e tireoidiano. Um estudo publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine, conduzido com pacientes com hipotireoidismo subclínico no Instituto de Medicina Ayurvédica de Pune, mostrou que o uso de extrato padronizado da ashwagandha por 8 semanas resultou em aumento estatisticamente significativo dos níveis séricos de T3 e T4 e redução do TSH em comparação com o grupo placebo. O mecanismo proposto envolveu a redução dos níveis de cortisol, potente inibidor da conversão de T4 em T3, além da modulação direta de enzimas tireoidianas peroxidases. Mariana, 1.
professora de 42 anos de Belo Horizonte, me contou que após 3 semanas usando o protocolo, a primeira coisa que notou foi que o alarme deixou de ser uma tortura diária. Ela acordou uma manhã e percebeu que estava com os olhos abertos antes do alarme tocar, e que pela primeira vez em anos, a primeira palavra que veio à mente ao acordar não foi cansaço, mas foi hoje. Ela ficou tão surpresa com isso, que ficou parada na cama por alguns minutos só para sentir aquela sensação estranha e boa de estar desperta sem peso. Renata, auxiliar administrativa de 36 anos de Recife, relatou que após 2 semanas, incluindo o extrato matinal, passou a conseguir preparar o café da manhã dos filhos sem sentar no meio do processo por falta de energia, o que antes era algo que a envergonhava profundamente, mas que ela nunca contava. Para ninguém. O segundo passo se chama janela anti-inflamatória do almoço. Este passo é sobre o que você coloca no prato durante a refeição principal do dia e envolve uma combinação específica de alimentos que trabalham em conjunto com a ashwagandha para criar um ambiente interno menos inflamatório e fornecer os cofatores nutricionais que a tireoide precisa. A combinação inclui uma porção de proteína limpa, como frango grelhado, peixe de água fria, como sardinha ou salmão, ou ovos caipiras enriquecidos com ômega 3, associada a vegetais crucíferos levemente cozidos no vapor, como o brócolis, couve-flor ou o repolho, e uma fonte de selênio, como 2 a 3 castanhas do Pará. É importante que os crucíferos sejam cozidos e não crus em grandes quantidades, porque o cozimento a vapor desativa os goitrogênios, compostos que, em excesso, podem interferir na captação do iodo pela tireoide. O selênio das castanhas do Pará é fundamental por ser cofator essencial da enzima da iodinase, exatamente a enzima responsável pela conversão do T4 em T3 ativo. Pesquisadores da Universidade de Padova, na Itália, publicaram um trabalho mostrando que a deficiência de selênio era comum em pacientes com hipotiroidismo e estava diretamente correlacionada com a intensidade dos sintomas de fadiga e névoa mental. Os ácidos graxos ômega 3, presentes nos peixes de água fria, têm ação comprovada na redução de interleucinas inflamatórias que bloqueiam os receptores de hormônios tireoidianos nas células, o que significa que ao incluir sardinha no almoço algumas vezes por semana, você está literalmente desbloqueando as portas das suas células para que o hormônio tireoidiano possa entrar e cumprir sua função. Joana, professora universitária de 48 anos de Porto Alegre, relatou quando adicionou as castanhas do Pará e o peixe de forma consistente às refeições, notou uma diferença real na clareza mental nas tardes, que antes eram sempre um momento em que o cérebro desligava, que as palavras sumiam, que os pensamentos ficavam lentos. Ela passou a conseguir dar aulas no período vespertino sem aquela sensação de estar operando no modo econômico que era tão familiar. Beatriz, nutricionista de 44 anos de Curitiba, que ela mesma tem hipotiroidismo de Hashimoto, me contou que demorou para acreditar que algo tão simples quanto 2 castanhas poderia fazer diferença. Mas que após um mês notou que suas análises mostravam níveis de T3 livre mais elevados, mesmo sem ter ajustado o medicamento. O terceiro passo se chama Protocolo de Descompressão Noturna. Este passo é realizado entre 45 minutos e 1 hora antes de dormir, num momento de transição intencional entre o dia ativo e o descanso restaurador. E é talvez o mais ignorado de todos, e ao mesmo tempo o mais transformador. Ele consiste em uma segunda dose menor de ashwagandha, de 150 a 250 mg, combinada com uma prática de respiração diafragmática de 5 minutos em posição confortável. A técnica é simples. Você inspira pelo nariz contando até 4, segura por 2 segundos e expira pela boca contando até 6. Esse padrão ativa o nervo vago, principal componente do sistema nervoso parasimpático, e tem um efeito direto de reduzir os níveis de cortisol noturno. Por que isso importa tanto para a tireoide? O cortisol elevado à noite interfere na produção do hormônio de crescimento, que apoia a regeneração celular durante o sono, inibe diretamente a síntese do TSH pelo hipotálamo e mantém o sistema nervoso no estado de alerta que impede o sono. Reparador que a tireoide e as mitocôndrias tanto precisam. A ashwagandha noturna potencializa esse efeito porque seus vitanolídeos têm ação documentada na redução da resposta ao estresse ao nível do eixo hipotalâmico, hipofisário e adrenal. Um estudo duplo cego publicado na revista Medicine
mostrou que participantes que usaram o extrato padronizado de ashwagandha antes de dormir apresentaram redução do cortisol sérico de até 27% após 8 semanas, além de melhora significativa na qualidade do sono e no nível de energia ao acordar. Carlos, contador de 55 anos de São Paulo com hipotireoidismo diagnosticado há 4 anos, me disse que o terceiro passo foi o que mais mudou a qualidade do sono. Antes, acordava 3, 4 vezes por noite sem conseguir explicar por quê, ficava olhando para o teto com a mente acelerada e levantava de manhã com a sensação de não ter dormido. Após 3 semanas de prática consistente, estava dormindo em média 1h30 a mais por noite, com menos interrupções, e acordando com uma qualidade de energia completamente diferente, mais suave e sustentada ao longo do dia. Silvia, professora de 51 anos de Salvador, relatou que a prática da respiração noturna foi a primeira coisa que me conseguiu fazer de forma consistente porque não exigia nenhuma disposição extra, só 5 minutos deitada na cama, e que, em uma semana, já notava que acordava menos vezes e tinha menos aquela sensação de terror ao ver o alarme tocar. Agora vamos falar sobre o que você pode esperar ao longo das semanas seguintes, porque entender a linha do tempo da transformação é fundamental para que você não desanime nos primeiros dias quando as mudanças ainda estão acontecendo de forma silenciosa dentro das suas células. Nos primeiros 2 dias de protocolo, o que a maioria das pessoas relata é uma leve sensação de calma, especialmente à noite, como se algo dentro delas tivesse dado um suspiro profundo depois de muito tempo. O sono tende a melhorar em profundidade e continuidade, mesmo que você ainda não se sinta com mais energia de manhã. Isso é completamente normal. O que está acontecendo é que o cortisol está começando a se estabilizar e o sistema nervoso está saindo do estado de hiperativação crônica em que ficou preso. Não espere uma transformação explosiva nesses 2 primeiros dias. O que está acontecendo é silencioso e profundo e está preparando o terreno fisiológico para o que vem a seguir. Entre o terceiro e o 7º dia, a maioria das pessoas começa a notar algo diferente na qualidade do sono. Uma profundidade diferente, acordar menos vezes, sentir que o sono foi mais restaurador, mesmo sem ter dormido mais tempo. Algumas pessoas relatam também uma leve redução na sensação de peso nos membros, como se o chumbo que estava nos braços e nas pernas estivesse diminuindo gradualmente. Um estudo conduzido pela Universidade de Chandigarh, na Índia, mostrou que após 5 a 7 dias de uso de extrato padronizado de ashwagandha, os participantes já apresentavam redução mensurável nos marcadores de estresse oxidativo sanguíneo e nos níveis de cortisol, o que corresponde exatamente a esse período de transição que os pacientes descrevem como sentir que algo está mudando por dentro, mesmo que ainda não consigam explicar exatamente o que. Na segunda semana de protocolo consistente, as mudanças ficam mais perceptíveis e concretas. A neblina mental começa a levantar, como quando uma manhã de neblina densa dá lugar a uma tarde com visibilidade mais clara. Muitas pessoas relatam que começam a conseguir se concentrar por períodos mais longos, sem perder o fio do pensamento. Que as tardes deixam de ser o momento de colapso energético que sempre foram, e que a irritabilidade que acompanha a fadiga começa a diminuir, tornando as relações com família e colegas um pouco mais leves. Do ponto de vista fisiológico, a melhora no sono está permitindo que o corpo complete os ciclos de regeneração celular que antes eram sistematicamente interrompidos. As mitocôndrias estão recebendo mais suporte para produzir ATP com eficiência, e os níveis de cortisol, que estavam sabotando a conversão de T4 em T3, estão em queda progressiva. Pesquisadores da Cleveland Clinic documentaram que em pacientes com fadiga crônica associada a hipotireoidismo, as melhorias no sono eram geralmente o primeiro indicador clínico de que a função mitocondrial estava se recuperando, processo que levava em média de 8 a 14 dias para produzir efeitos relatados espontaneamente pelos pacientes. Na terceira e quarta semanas, os resultados se tornam mais robustos e transformadores. Muitas pessoas relatam que estão conseguindo realizar atividades que haviam gradualmente abandonado. Caminhadas pela manhã, cozinhar uma refeição mais elaborada com prazer, brincar com os filhos sem precisar sentar após 5 minutos, retomar um hobby que estava parado, fazer planos para o final de semana sem aquela ansiedade de talvez não ter energia. Estudos de acompanhamento com ashwagandha mostram que os benefícios continuam crescendo progressivamente ao longo das semanas 4 a 12.
com melhoras mensuráveis em T3 livre, redução do TSH em casos subclínicos e melhora significativa nos scores de qualidade de vida dos participantes. Fernanda, arquiteta de 37 anos do Rio de Janeiro com hipotireoidismo de Hashimoto, me enviou uma mensagem após um mês de protocolo dizendo que havia retomado a prática de pilates que havia abandonado 2 anos antes por falta de energia para sair de casa depois do trabalho. Ela disse que havia acordado uma manhã sentindo que estava de volta ao seu corpo, que o seu corpo era seu de novo, e que essa sensação era algo que ela não sabia que tanto sentia falta até tê-la de volta. Esse tipo de relato é o que move e orienta toda a minha prática clínica. Para potencializar ainda mais os resultados do protocolo, existem cuidados complementares que fazem uma diferença real e mensurável. O primeiro é sobre a luz solar matinal. Nos primeiros 15 a 20 minutos após acordar, exponha seu rosto e braços à luz natural do sol, de preferência do lado de fora ou próximo a uma janela aberta. A luz solar matinal regula o ritmo circadiano, sincroniza o relógio biológico e tem ação documentada na normalização do eixo hipotalâmico, hipofisário e tireoidiano. Pesquisadores da Universidade de Stanford documentaram que a exposição consistente à luz natural matinal era capaz de reduzir os níveis de cortisol matinal em até 22% e melhorar a produção noturna de melatonina em 30%, criando um ciclo de sono e vigília que apoia diretamente a saúde tireoidiana. Para quem não pode sair de casa cedo, uma lâmpada de terapia de luz de 10.000 lux por 20 minutos produz efeito similar comprovado em estudos. O segundo cuidado é sobre o horário correto de tomar o medicamento tireoidiano. O medicamento deve ser tomado com o estômago completamente vazio, pelo menos 30 a 45 minutos antes de qualquer alimento ou suplemento. O café com leite tomado junto com a levotiroxina pode reduzir a absorção em até 30%, segundo estudos farmacocinéticos. O que significa que você pode estar tomando a dose certa todos os dias e ainda assim não absorvendo o que o seu corpo precisa. Separe sempre o medicamento de qualquer suplemento por pelo menos 2 horas completas. O terceiro cuidado é sobre o magnésio, mineral que merece muito mais atenção no contexto do hipotireoidismo. Sua deficiência é extremamente comum nessa população, provavelmente por uma combinação de menor absorção intestinal e ingestão inadequada. O magnésio é cofator de mais de 380 reações enzimáticas, incluindo a produção de ATP nas mitocôndrias e a síntese de serotonina e dopamina. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo publicaram um trabalho mostrando que a suplementação com magnésio glicinato em pacientes com hipotireoidismo resultou em melhora significativa na qualidade do sono e na sensação de energia em 8 semanas. Alimentos ricos em magnésio que devem ser incluídos na rotina: sementes de abóbora cruas, espinafre refogado, quinoa cozida e chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau. O quarto cuidado é sobre o movimento. Eu sei que quando você está com fadiga severa, a última coisa que parece possível é se exercitar. Mas existe uma forma de movimento que não esgota e que tem ação direta na melhora da função tireoidiana. A caminhada leve de 20 a 30 minutos em ritmo confortável, de preferência ao ar livre pela manhã. A pesquisa publicada pelo European Journal of Applied Physiology mostrou que exercícios aeróbicos de intensidade moderada aumentavam a conversão de T4 em T3 em pacientes com hipotireoidismo em até 18% e melhoravam a sensibilidade dos receptores celulares ao hormônio. Comece com 10 minutos. Depois 15. O seu corpo vai te dizer quando está pronto para mais, e você vai aprender a escutar esses sinais com mais clareza à medida que a energia for voltando. E chegamos ao momento em que eu preciso te pedir algo do fundo do coração. Se você chegou até aqui, é porque você realmente quer cuidar da sua saúde. Por que você não desistiu de buscar respostas mesmo depois de tantas portas fechadas? E por que você acredita que a sua qualidade de vida pode melhorar? Que esse cansaço não precisa ser sua companhia permanente? E eu acredito nisso também, com toda a convicção de 18 anos de prática clínica ao lado de pacientes que chegaram no fundo do poço e encontraram o caminho de volta. O que eu te peço é que você dê uma chance real a esse protocolo por pelo menos 7 dias consecutivos. Incorpore a ashwagandha matinal, cuide do almoço com os alimentos que mencionamos, pratique a respiração noturna de 5 minutos e observe com atenção o que acontece no seu corpo.
Depois volte aqui e me conta nos comentários. Deixe um relato de como você está se sentindo após a primeira semana, o que mudou, o que percebeu de diferente, o que ainda está difícil. Cada relato que você compartilha se torna parte de uma comunidade de apoio real, onde pessoas com hipotireoidismo se enxergam, se encorajam e caminham juntas em direção a uma vida com mais energia, mais clareza e mais leveza. Se este vídeo foi útil para você, dá um like agora, pois isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade e compartilha com alguém que convive com o cansaço do hipotireoidismo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Estamos aqui toda semana com novos conteúdos sobre tireoide, energia, sono, alimentação, humor e qualidade de vida, sempre com base científica e com o cuidado que você merece. Você não está sozinha nessa caminhada. A sua tireoide pode melhorar. O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se recuperar quando recebe o suporte certo. E a sua história ainda não acabou. Ela está apenas começando um novo capítulo, mais consciente, mais cuidadoso, mais empoderado. Cuide-se com amor. Até o próximo vídeo.